Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa, esta é a aula de número 16 e o nosso conteúdo hoje é soneto, uma forma tradicional de poema. Como, neste capítulo, nós estamos estudando a literatura digital e iniciamos pelo gênero poema digital, hoje nós vamos ver o soneto, tá certo? O soneto, ele nasceu de forma muito tradicional há muito tempo atrás e ainda hoje vem encantando muitas pessoas pela sua forma muito poética de passar a sua mensagem, tá certo? Então a gente vai estudar esse gênero, esse tipo de poema, né, gênero textual, esse tipo de poema hoje e a gente vai esclarecer mais algumas coisas sobre a arte de fazer poema, tá certo? Vamos lá começar? Gente, primeiramente eu gostaria de convidá-los a fazer essa leitura desse soneto, tá? Esse aqui é um soneto, e aí daqui a pouco a gente vai ver por que que este poema é um soneto e outros não, tá? E esse poema é Amor é Fogo que Arte Sem Se Ver, do Luís de Camões, tá certo? Um dos maiores, se não maior, poeta da língua portuguesa, aquele que é considerado o pai das literaturas portuguesas de todo o mundo, tá certo? Então, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se não contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões. Que poema lindo! Que soneto marcante! Que soneto sonoro, né? E aí, vim falando sobre todas as coisas que pode e não pode o amor, né? É o não querer, mas que bem querer. Que lindo essa frase quando o Camões diz isso, né? Sobre as coisas que englobam tudo aquilo que é esse sentimento chamado amor e desse verbo tão potente que é o amar, certo? Eu trouxe esse poema e eu acho lindo, até me emociono, porque é de fato um poema muito, muito lindo de se ler, de se ouvir, de se apreciar. Mas bora lá! Criação do soneto. Gente, o soneto é uma forma clássica de poema, provavelmente surgida lá no século XVIII, mas cuja difusão pela Europa se deve ao italiano Francesco Petrarca, poeta a quem se atribui a invenção do soneto como nós conhecemos até hoje. Então, galera, quem inventou esse negócio todo foi lá na Itália, tá certo? E esse homenzinho aí, o Francesco Petrarca, um dos grandes poetas italianos, tá certo? Para nós, da língua portuguesa, nós temos o Luís de Camões. Lá na Itália, eles têm o Dante Alighieri, e aí eles vêm também com o Francesco Petrarca, tá certo? E ele é a ele que se atribui, tá, a invenção do soneto como conhecemos até hoje. E em Portugal, o soneto chegou por meio do poeta Sá de Miranda, após uma viagem à Itália entre 1521 e 1526. Contudo, o poeta português que mais se destacou como sonetista foi Luís Vaz de Camões, autor do poema épico Os Lusíadas. Então, galera, o que é que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Esse conteúdo, ele é muito literário, tá certo? Lá na Europa, lá no século XV, século XVI, século XVII, aquele período ali da Idade Média e veio passando para a Idade Moderna e tudo mais, o que estava acontecendo de literatura na Europa, tá? Muitas pessoas estavam, devido aos grandes poemas, né, épicos, a Ilíada, a Odisseia, lá do Homero, e a Divina Comédia, do Dante, e eles estavam uma criação muito forte de poemas, tá certo? Então, tudo que era literário, tá certo? Naquela época, tudo que participava desse mundo da literatura, da imaginação, era construído por meio de poemas, tá certo? E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que esses poemas eles foram evoluindo e ganhando expansão
dentro do ambiente europeu. Por que que nós, da língua portuguesa, nós que falamos língua portuguesa, temos que estudar essa parte da literatura portuguesa porque pertence à nossa língua, pertence ao nosso idioma. E se pertence ao nosso idioma, pertence a nós, tá certo? E aí, como foi se espalhando, né, ali pela Europa, passou da Itália, passou para a França, depois para a Espanha e por fim chegou a Portugal, esses movimentos eles começaram a surgir. E aí vieram o trovadorismo, tá certo? Que foi um dos grandes marcos da literatura europeia, tá certo? Que colocava ali a figura dos vassalos, dos trovadores, que eram as pessoas que animavam as festas tocando, né? Tocando aquela poesia ritmada. E daí, por fim, a gente veio modificando essa literatura até a gente chegar a essa criação de uma forma sonetista, tá certo? Em que o Francesco Petrarca criou e outros poetas começaram a copiar. E o Sá de Miranda, como ele tinha viajado à Itália, acabou trazendo para Portugal, que foi onde espalhou assim para o mundo inteiro e especialmente para o nosso Brasil, tá? Ah, calma aí. Pronto. Tem outra coisa que eu quero dizer. Aqui no Brasil, tá certo? Houveram grandes sonetistas, tá? Tipo Cruz e Souza. O Cruz e Souza foi um dos grandes sonetistas que escreveu na época do simbolismo, já recente, 1800 e alguma coisa, do século XIX já. E aí a gente percebe que esse movimento, né, dessa literatura muito forte e uma literatura muito marcante, transformou e trouxe à tona várias coisas. E aí, gente, o soneto é um poema de forma fixa, tá? O que isso quer dizer? O soneto, para ele se tornar soneto, ele tem que ter uma forma fixa. Ele não pode ser modificado. Ele é sempre composto de 4 estrofes. Ou seja, a gente vai ter 4 estrofes nesse poema, tá? E aí as duas primeiras estrofes vão apresentar 4 versos, que nós vamos chamar de quartetos, e as duas últimas são compostas de 3 versos, que nós iremos chamar de tercetos, tá? Vamos ver o que é isso, explicando cada parte dessa estrutura. Então, cada linha do poema, tá certo? A gente vai chamar de verso. Então, ó, aqui a gente vai ter amor é fogo que arde sem se ver, um verso. É ferida que dói e não se sente, outro verso. É um contentamento descontente, outro verso. É dor que desatina sem doer, outro verso, tá certo? E a junção desses 4 versos nós vamos chamar de quarteto, tá certo? Então, esses parágrafozinhos, tá? Nós vamos chamar de estrofes. E essas duas primeiras, dentro do soneto, são chamadas de quartetos. Então, todo soneto, ele deve ter, nos duas primeiras estrofes, 4 versos, tá? E, por fim, nos 2 últimos versos, vai ter o terceto, que é essa estrofe com apenas 3 versos. Então, a gente tem que ter ideia daquilo que a gente vai construir aí dentro de um soneto, porque tem que ter essa forma. Se lá embaixo tiver 4 estrofes, não vai ser mais soneto, tá certo? Vai ser um poema normal, mas soneto não vai ser, beleza? E galera, quando a gente fala de poema, né, existe uma arte de fazer poema, desculpa, arte de fazer poema. A arte de fazer poema requer, assim, do poeta um estudo muito forte a respeito de sonoridade, de palavras que vão rimar com as outras e, sobretudo, palavras que vão se encaixar dentro de um esquema rimático. E esse esquema rimático, é o que produzirá a sonoridade do poema. São as rimas, tá? Entretanto, as poesias, elas também... As poesias não, desculpa, gente. Os poemas, eles também vão apresentar tamanho, tá certo? E esses tamanhos vão ser contados a partir das sílabas poéticas, que, diferentemente das sílabas gramaticais, que é aquela que a gente separa as sílabas gramaticais, aqui nas sílabas poéticas a gente vai ter o quê? A gente vai justamente olhar para a sonoridade daquela sílaba, tá? Então, cada sílaba vai apresentar um som, então ela é uma sílaba poética.
Entretanto, alguns sons, eles se unem com outros. E daí, o que que acontece? A gente vai acabar juntando letras com uma parte de uma sílaba. E a gente vai entender melhor daqui a pouco, tá? Então, com relação ao número de sílabas poéticas, os sonetos geralmente apresentam 10 sílabas poéticas em cada verso, chamados de versos decassílabos. E o que é que acontece? Cada verso desse, tá? Que lá do poema do Ulisses Vaz de Camões, ele vai ter 10 sílabas poéticas. E como é que eu faço a contagem dessas sílabas poéticas? A contagem é feita até a última sílaba tônica do verso. E vogais finais de uma palavra pode se fundir com outras vogais iniciais da palavra seguinte, formando uma única sílaba poética. Vou explicar melhor para vocês, tá? Ó, as palavras, elas não têm uma tonicidade? Elas não são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Então, nós vamos contar as sílabas poéticas uma por uma, até a gente chegar à última palavra. E aí, na última palavra, a gente vai ver qual é a sonoridade dela. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. A depender dessa posição, se for a última, tá? A última sílaba, termina a palavra toda. Mas, se for na penúltima sílaba, o poema se encerra ali, tá certo? A contagem de sílabas poéticas. E o que é que acontece? E vogais finais de uma palavra pode se fundir com as vogais iniciais das palavras seguintes, tá? É aquilo que eu falei para vocês. As vogais, elas vão se juntar porque na leitura acontece um processo chamado elisão. Elisão é quando a gente une determinados sons, tá certo? E aí, essa elisão vai ser responsável por fazer com que determinadas sílabas poéticas elas se unam, certo? Embora sejam palavras diferentes. Por isso que eu falei para vocês que este conteúdo, essas sílabas poéticas, elas são diferentes das sílabas gramaticais, tá certo? E aí, gente, pronto, passou. Dicas para fazer a escansão dos versos. Então, prestem bem atenção aqui, tá? Não se contam as sílabas poéticas que estejam após a última sílaba tônica do verso, ou seja, a escansão termina quando temos uma última sílaba tônica, como eu havia falado para vocês, tá? Quando eu vou contar, pego o meu verso e eu conto: amor é fogo que arde sem se ver. Aí, pronto. Aí eu vou olhar para a última palavra. É oxítono. Vai terminar a palavra toda. É paroxítona, eu vou contar até a penúltima sílaba. Se for proparoxítona, até a antepenúltima sílaba, tá? Os ditongos têm valor de uma sílaba poética. O que é um ditongo, galera? Ditongo, gente, são todas aquelas vogais que estão unidas dentro de uma mesma palavra, tá? E duas ou mais vogais, sejam elas átonas ou tônicas, átonas são aquelas que não são acentuadas e as tônicas são as que são acentuadas, podem fugir-se entre uma palavra e outra, formando uma só sílaba poética, pois se as lêssemos em voz alta, os sons delas sairiam grudadinhos. E esse grudadinho aí é o que nós vamos chamar de elisão, tá bom? E aí, bora ver aqui como é que a gente faz a escansão dos dois primeiros versos do poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, tá? Então bora lá, eu peguei aí e comecei a fazer dividir, ó. Aí eu começo, gente, pensando na separação de sílabas gramaticais, tá certo? Aí eu vou, ó, amor é fogo que arde. Olha aqui nessa que arde, né? Nesse que arde. Por que que é uma sílaba só? Porque a palavra que termina com a vogal. E a palavra arde começa com a vogal. E aí, nessa separação, o que que acontece? Essas duas sílabas, elas se unem em uma só, tá? Isso é permitido na separação gramatical? Não, mas a separação poética deve ser desse jeito, tá? Amor é fogo, se arde sem se ver. Então, bora contar ali, ó. 1, 2, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. 10, certo? Contei aí, ó. 10. Amor é fogo que arde sem se ver, tá? E aí, a gente conta aí 10 sílabas. Então, esse verso aqui, ele é decassílabo. Então, vamos olhar para o de baixo. É ferida que dói e não se sente. Aí,
onde é que vai acabar? Sente. E aqui, esse TE, essa última sílaba, é descartada e a gente vai contar até o 100, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daniel, por que que ali o dói e o não estão dentro de uma sílaba só? Meu povo, porque vocês estão percebendo que aquele dó ali, ele tá acentuado, e aí é justamente essa acentuação que faz esse ditongo ficar fechado. E o como é mais baixo, ele fica separado, tá? Então, ó, é ferida que dói e não né? Sem. Aí conta até aí, decassílabo. Aí, galera, vocês imaginam um cara fazer um soneto já com uma forma pré-estabelecida, ainda dentro de 10 versos, ter que procurar palavras que façam sentido com o poema e também tenham uma métrica perfeita. Então, o trabalho de poeta antigamente era muito árduo, era muito difícil, certo? Saíam as coisas assim, sem noção, louca, porque a loucura de um poeta é, assim, uma coisa muito bela de se ver. Mas alguns poemas são muito bonitos, tá? Tem aquele outro soneto, né? Soneto Canção do Exílio. E agora eu esqueci. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos cantos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossas vidas mais amores. Aí o resto eu de fato não lembro. Que Deus permita que eu não morra, sem antes eu ouvir as aves que gorjeiam aqui e gorjeiam como lá. Alguma coisa desse jeito, tá? Mas depois eu mostro pra vocês esse poema. E, gente, o livro de vocês, ele vai trazer aspectos ortográficos junto com esse conteúdo do poema. O que isso quer dizer, Daniel? É que vai ter lá, dentro desse conteúdo do soneto, pressupostos e subtendidos, e aí vem esses aspectos ortográficos bem bom, mal e mal. E aí, os pressupostos e subtendidos eu vou trazer na próxima aula, que é sobre haikai, tá certo? E aí o haikai é outra forma de poema e vocês vão ver como é muito legal, tá certo? Aqui a gente está estudando soneto, que é muito da cultura ocidental, tá certo? Só que a gente vai pro haikai e a gente passa para a cultura oriental e a gente vai perceber como é fenomenal esses tipos de poemas, né? Como remetem muito à cultura oriental. Então, gente, falando de aspectos ortográficos, tá certo? Muitas pessoas confundem essas palavras aí, bem, bom, mal e mal, tá certo? E, sobretudo, o mal e o mal com L e mal com U, porque essas palavras, elas, embora sejam escritas de maneira diferente, apresentam sons iguais. São aquelas palavras homônimas, homógrafas, né? Como a gente já estudou. E algumas vezes surgem dúvidas sobre a forma correta de se usar a palavra bem e bom, mal e mal. Na frase, há quem diga que trabalhar desde cedo faz bem, a palavra bem é um advérbio e seu antônimo é mal. Já o adjetivo bom tem como antônimo mal, como em um bom conselho vale muito. Ou seja, qual é a diferença entre bem e bom, tá certo? É que bem é advérbio, ele vai funcionar modificando o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, tá certo? Ele é bem bom. E aí? Ele é bem bom. Quando eu coloco o bem, eu estou modificando o verbo, tá? Eu estou modificando também o adjetivo bom, que é o contrário de bem, né? E aí, quando eu tenho comparação, se eu tenho os sinônimos, eu também tenho os antônimos, que são os contrários, né? E aí, o que é que acontece? O bom, ele é contrário de mal com U, e o bem é o contrário de mal com L, tá certo? E assim, gente, para encontrar a forma correta, vocês pensem no uso desses termos, tá? Bem, terminando com M, é com L, tá? Bem com E, termina com L. E bom, o mal termina com U, beleza? Então, galera, as atividades dessa aula estão lá nas páginas 45 e 46, questões 7 e 11. Se aparecer alguma questão de pressupostos subentendidos, não precisam fazer, tudo bem? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau, tchau.